Fala, professor e estudante, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar a respeito de dados categóricos. Bora pro vídeo? Bom, essa aula é dividida em duas partes. A primeira eu vou falar a respeito dos testes categóricos, a gente vai entender cada um deles, que quadrado, correção de Yates, Exact-Fisher e McNemar. E a segunda parte a gente vai aprender a rodar esses testes no SPSS. Então, se você quiser só ver como é que faz para rodar o teste no SPSS, você pode pular direto para a parte final desse vídeo, beleza? Então, bora para a tela do computador? Vamos agora entender os testes categóricos. Bom, nós temos aí a divisão entre testes de amostras independentes e testes de amostras dependentes. O Q quadrado, a correção de Yates, o exato de Fisher, eles são usados para amostras independentes. Já o McNemar, ele é usado para amostras dependentes. Lembrando que ambos os testes são não paramétricos, ok? E aí dentro do Q quadrado, nós temos três subclassificações dele, que é o de aderência, o de homogeneidade e o de independência. O de aderência, ele pode também ser chamado de teste de Q quadrado de uma amostra, ou no inglês ele pode ser procurado como goodness of fit, ou on-sample goodness of fit, ou até Pearson's Q-square goodness of fit, tá bom? E aí ele serve para analisar se as frequências de uma variável categórica se ajustam às frequências previstas de um modelo teórico, tá bom? Então eu tenho na teoria uma frequência x, y e z, e eu vou ver se as frequências ali que eu vou observar são parecidas com x, com y e com z, tá bom? Elas podem ser iguais ou diferentes, ou parecidas nesse caso aqui, tá bom? Já o de homogeneidade é para verificar se uma variável categórica é a mesma em diferentes populações. Já o de independência é para verificar se duas variáveis categóricas são independentes. E aí vale ressaltar o seguinte, lá no SPSS, quando a gente for pedir o teste, a gente também pode pedir o Phi ou V de Cramer, que são medidas de associações, e a gente pode reportá-las no formato de porcentagem, ou seja, o valor que sai lá no SPSS a gente multiplica por 100. Fazendo uma relação com o que a gente já aprendeu anteriormente, o Phi ou V de Cramer, eles podem ser considerados a título de didática, tá bom? Como uma correlação de Spearman ou uma correlação de Pearson, tá certo? Os valores variam de 0 a 1 e quanto mais próximo do zero, maior a independência entre as variáveis. E quanto mais próximo de 1, maior a dependência entre as variáveis. E quando usar um ou quando usar outro? O Phi a gente utiliza em tabelas 2x2, já o V de Cramer a gente utiliza em tabelas que não são 2x2. E aí a gente tem que entender o seguinte, que para rodar o Q quadrado, nós precisamos atender a um dos dois pressupostos. O primeiro pressuposto ele é mais rígido, o segundo ele é mais tranquilo. Você pode escolher ou um ou outro, tá bom? No primeiro, nenhuma frequência esperada deve ser menor que 5. Já no segundo, utilizando em grandes tabelas, nenhuma frequência esperada deve ser menor que 1 e no máximo 20% das células devem apresentar frequência esperada entre 1 e 5, ok? E aí quando a gente utiliza a correção de Yates, então? Bom, o Q quadrado ele tende a produzir valores significativos muito pequenos, ou seja, ele pode ter uma tendência de induzir ao erro tipo 1.
e aí foi criada essa correção de Yates. Só que muitos estatísticos não concordam com o uso da correção de Yates, ou teste de Yates. Por quê? Porque ele espreme muito os resultados, tá bom? Espremer no sentido de deixa muito restrito. E aí, quando a gente utiliza, se o N for menor ou igual a 40, a correção pode ser usada. Não significa que ela deva ser usada, tá bom? Vocês se lembram que eu falei lá que para realizar o Q quadrado existem dois pressupostos que a gente deve escolher para poder realizar o teste? Pode escolher o primeiro, que é o mais rígido, ou o segundo, que é o mais tranquilo. Bom, se nenhum dos dois pressupostos forem atendidos, aí a gente tem que utilizar o exato de Fisher. Tranquilo? E aí, quando a gente vai utilizar o McNeman? Quando as amostras forem dependentes. Eu mostrei isso lá no início para vocês aqui, tá bom? Amostras dependentes. E aí, ele só funciona com variáveis dicotômicas e só permite avaliar duas variáveis de amostras relacionadas. E aí, antes da gente ir para o teste propriamente dito, vale ressaltar o seguinte, que o caminho na SPSS para fazer tanto o Q quadrado de homogeneidade quanto de independência, eles são exatamente os mesmos. O que muda é a análise feita com o resultado, ok? E aí, vamos então para a execução do teste. Vamos começar com o Q quadrado de aderência. Estou utilizando aqui o arquivo com o nome Q quadrado aderência, onde eu tenho o ID dos participantes, se eram homens ou mulheres, a faixa etária ali deles, e aqui eu tenho a categoria propaganda. Vamos contextualizar isso aqui. Eles pegaram um carro, a partir desse carro, eles mostraram uma propaganda desse carro para alguma pessoa que estava passando ali na rua e pediu para essa pessoa classificar o carro, se ele era ecológico, se ele era espaçoso, se ele era luxuoso ou se ele era seguro, baseado na propaganda que aquela pessoa viu. Então, a gente quer calcular o Q quadrado de aderência. E aí, os pesquisadores acham que as respostas seriam 15% das pessoas iriam responder que o carro é ecológico, 30% das pessoas iriam responder que o carro é espaçoso, 31% das pessoas iriam responder que o carro é luxuoso e 2% das pessoas iriam responder que o carro é seguro. Vamos ver se o que os pesquisadores esperavam bateu com o que eles acharam. Então a gente vai em analisar, estatística descritiva, e a gente quer a frequência. Então a gente joga isso aqui para o lado direito e eu dou um OK. Então eu tenho aqui a frequência na ordem: ecológico, espaçoso, luxuoso, seguro. Agora a gente vai vir aqui em arquivos, novo arquivo, dados. E aí ele vai abrir isso aqui pra gente. O que a gente vai fazer com isso aqui? Deixa eu até diminuir para facilitar a minha vida. Ok. Aqui a gente vai transformar esses nomes em categorias. No caso, 1, 2, 3, 4. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. E aqui a gente vai botar a frequência a frequência de resposta das pessoas. Então, 16, 29, 29 e 6. Só que aí eu tenho que agora dizer para a SPSS o que é cada coisa. Então primeiro eu vou colocar aqui propaganda e aqui embaixo eu vou botar frequência. Frequência. Aqui eu vou colocar os valores que eu quero. Então o 1 vai ser ecológico, o 2 vai ser espaçoso, o 3 vai ser luxuoso e o 4 vai ser seguro. Pronto. Dou um OK. Agora eu vou ter que dizer para a SPSS o que é cada uma dessas coisas. Isso aqui é nominal,
e isso aqui é escalar, beleza? Agora eu tenho que dizer para o SPSS que essa frequência aqui está relacionada a essas categorias aqui. Então eu vou em dados, vou lá em ponderar os casos, e aí eu vou aqui ponderar casos por frequência, e eu jogo para cá para a direita, dou um OK, e aí ele vai mostrar aqui para mim, ó, os dados estão ponderados pela frequência. Aí eu volto aqui e aí sim eu faço o teste. Eu vou em analisar, estatística não paramétrica, Q quadrado, eu jogo para lá a variável que eu quero, e aqui é importante, aqui eu tenho que marcar valores e eu vou preencher na ordem que está aqui, tá bom? Que foi a ordem que eu coloquei aqui, e aí com base no que os pesquisadores acharam que seriam as respostas. Vocês se lembram que eu falei lá no início? 15% ecológico, 30% espaçoso, 31% luxuoso e 2% seguro. Então vamos lá. Eu vou botar aqui multiplicado por 100, tá bom? 0,15 seria o ecológico. Depois 0,30 seria o espaçoso. Depois 0,31 seria o luxuoso. E depois 0,02 seria seguro. Eu vou e dou um OK. Pronto, aqui eu tenho o resultado do Q quadrado, 0,047. Então, essa primeira parte foi o Q quadrado de aderência. Bom, vamos para o Q quadrado de independência. Eu estou utilizando o mesmo arquivo do Q quadrado de aderência, só coloquei independência aqui na frente para facilitar a nossa vida. Nesse caso, eu vou avaliar as categorias sexo e propaganda. Então, eu vou em analisar, estatística descritiva, cross tabs. Aqui em cima eu vou botar a variável que eu quero, no caso, ver entre os grupos. E aqui embaixo eu vou botar a variável grupos, tá bom? Aí aqui eu vou em estatísticas, vou marcar o Q quadrado e também vou marcar isso aqui, ó, Phi e V de Kramer. Que é o Phi e o V de Kramer? É como se fosse uma correlação ali de Pearson ou Spearman, tá certo? Ele varia entre 0 e 1 e vai mostrar a associação entre as variáveis. No caso, quanto mais próximo de 0, maior a independência entre as variáveis. E quanto mais próximo de 1, maior a dependência entre as variáveis, tá bom? Então aqui seria uma associação entre as variáveis. Eu vou dar um continuar e aqui eu vou em células e vou marcar aqui frequência esperada. Por quê? Porque eu preciso atender aquele pressuposto que eu mostrei anteriormente, o mais rígido ou outro, no qual o mais rígido é que nenhuma frequência esperada deve ser menor que 5, ou o que não é tão rígido assim, aqui em grandes tabelas, nenhuma frequência esperada deve ser menor que 1, e no máximo 20% das células devem apresentar frequência esperada entre 1 e 5. Vou dar um continuar aqui e vou dar um OK. Pronto, ele abriu para mim aqui. E no olho eu já consigo ver que eu tenho dois números aqui, duas frequências esperadas menor do que 5. Se por acaso minha tabela fosse grande, aqui na tabela do Q quadrado ele marca aqui para mim, ó, duas células, 25%, tem uma frequência esperada menor do que 5, tá? Mas vamos ignorar isso aqui e vamos fingir que atendeu ao pressuposto, tá bom? Então, eu tenho aqui a tabela do Q quadrado mostrando para mim aqui a significância, que é 0,014, que é esse Pearson Q Square aqui, tá bom? Então, a gente já viu que o P é menor do que 0,05. Agora, vamos ver a associação entre as variáveis. Nesse caso aqui, como não é uma tabela 2 por 2, a gente vai olhar o V de Kramer. Se fosse uma tabela 2 por 2, a gente iria olhar o Phi.
No caso aqui, o V de Kramer e o φ deram o mesmo valor, só que a gente reporta o V de Kramer no texto e vai colocar aqui 0,36 ou um grau de associação de 36% entre as variáveis. A gente pode multiplicar o valor por 100 e arredonda para 36, eu coloco 36,6%, tá bom? Lembrando que como está mais próximo do zero, maior a independência entre as variáveis. Tranquilo? Bom, vamos realizar agora a correção de Yates e o teste exato de Fisher. Eu vou utilizar aqui as variáveis de estado civil e nível educacional. Aqui sendo estado civil casado e solteiro e nível educacional sendo superior incompleto e superior completo. Bom, agora vamos realizar a correção de Yates e o teste exato de Fisher, tá? O caminho deles é o mesmo do que quadrado. Eu vou em analisar, estatística descritiva, cross tabs, e aqui vou colocar a variável independente e a variável dependente. Aqui eu vou analisar estado civil e nível educacional. Então, será que o estado civil influencia no nível educacional ou o nível educacional influencia no estado civil? Eu, Sasha, vou mexer estado civil para variável independente e nível educacional como variável dependente, ok? Aqui eu vou em estatísticas e vou pedir o Q quadrado. Aqui não vou pedir nem o φ, nem o V de Kramer. Em células aqui eu vou pedir as esperadas, tá? Mas também não precisaria pedir, porque vocês já entenderam aí como é que funciona. E vou e dou um OK. Então aqui já tem aquela tabela que a gente viu anteriormente, tá? Aqui ele está dizendo para a gente que nenhuma célula aí, tem frequência esperada menor do que 5. E aqui vocês conseguem ver que diferente dos outros testes ali do Q quadrado, aqui eu tenho essa segunda linha aqui, que é a correção de Yates, ou a continuidade da correção, e o teste exato de Fisher, tá certo? Por quê? Porque aqui é uma tabela 2 por 2, tá certo? Eu tenho nível educacional 1 ou 2 e estado civil 1 ou 2. Então, quando eu vou aqui, se a pessoa, eu mostro para vocês aqui, o estado civil se é casado ou solteiro, ou se a pessoa tem o superior incompleto ou o superior completo. Então, voltando para cá, a gente consegue ver que o Q quadrado, a gente consegue ver que a correção de Yates 0,006 e o teste exato de Fisher. A gente pega esse primeiro aqui, to tail, que é 0,005, ok? Só para lembrar que a correção de Yates, a gente utiliza se o n for menor ou igual a 40 e que muitos estatísticos aí não concordam com o uso do teste de Yates, tá certo? Porque consideram ele muito rígido. E o exato de Fisher a gente utiliza quando nenhum daqueles dois pressupostos do Q quadrado são atingidos, o mais rígido ou o menos rígido, ok? E por último aqui vamos realizar o teste McNema. Aqui a planilha McNema compra de produto. Eu tenho aqui uma pergunta que foi feita a 20 indivíduos se eles comprarem um produto A ou o produto B, ou ambos, né? E aqui eu tenho o produto A, eu tenho aqui 0 para não e 1 para sim, e para o produto B eu tenho a mesma coisa, 0 para não e 1 para sim. Existem 3 formas que pelo menos eu conheço, talvez possa até existir mais do que 3, mas eu conheço 3 formas de pedir para rodar o McNema. Eu utilizo a mais simples, que eu acho mais prática e mais rápida, que é analisar testes não paramétricos, diálogos, e aqui eu vou em 2 amostras relacionadas.
E aqui eu passo uma para cá, outra para cá. Ao invés de deixar marcado Wilcoxon, aqui eu marco McNema e dou um OK. Pronto, ele me dá aqui o teste, ele me dá o N e me dá aqui o valor de P, que é 0,031. Bom, testes realizados. Se vocês ficaram com alguma dúvida, coloquem nos comentários. E aí, professor e estudante? Gostou desse vídeo? Se sim, curte aqui embaixo. Se você acha que esse vídeo vai ser importante para alguma pessoa, compartilhe com ela e deixe aqui nos comentários quais outros testes vocês querem ver. Valeu!